é mais fácil escrever do que não escrever. Gente, hoje eu vou falar sobre essa máxima, né, uma frase, uma sabedoria que eu me inspirei neste livro aqui, O Caminho do Artista, que é um best-seller da Julia Cameron. É um livro muito utilizado por escritores e artistas em geral que querem destravar sua criatividade, né? Então ela auxilia aí a gente nesta jornada. É um livro muito bacana que inclusive eu tenho recomendado para os autores nas consultorias literárias que eu faço aqui na Vidaria Livros, né, que eu auxilio, né, autores que querem escrever seu livro de não ficção. E hoje eu vou falar um pouquinho por que escrever é mais fácil do que não escrever, né? Antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparini, eu sou jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. A gente auxilia autores a publicarem suas obras, também fazemos consultorias literárias para quem está se sentindo um pouco perdido, um pouco travado aí no caminho da escrita. Então a gente trabalha nessas duas vertentes. Se você quiser conhecer, inclusive, nosso site é vidarialivros.com.br, e eu também peço, se você quiser, aliás, né, recomendo que você siga a gente no Instagram, porque lá eu também posto bastante conteúdo voltado para a escrita de não ficção, os trabalhos que a gente tem feito, os nossos livros, então é bem bacana. Fico muito feliz, ajuda bastante o canal, se você puder também, né, aliás, o canal, tanto o Vidaria, o Instagram, quanto o canal aqui, se você puder curtir esse vídeo, se você gostar, seguir a página, comentar, né, ajuda muito, eu fico muito grata e muito feliz com a participação de todo mundo aqui no nosso conteúdo. Bom, gente, então vamos lá, mas por que é mais fácil escrever do que não escrever? Simplesmente, né, porque quando a gente deixa de fazer alguma coisa que é nosso, que é da nossa essência, que faz parte do nosso ser, simplesmente a gente está sendo frustrado, né? A gente está sendo uma pessoa, estamos sendo frustrados, nós estamos carregando dentro de nós uma dor de algo que não está sendo realizado, né? E viver assim é muito difícil. Só que o que acontece? Na sociedade atual, né, a vida, qualquer expressão da arte, seja a escrita, a pintura, a música, né, sobretudo no nosso país, né, em outros países também, mas a gente sabe que tem alguns países, né, mais desenvolvidos, né, como a gente, eu sei que essa expressão de mais e menos desenvolvido hoje está em desuso, mas enfim, países onde a população, né, tem maior acesso à cultura, a uma vida com maior, né, com mais possibilidades, que além de simplesmente ficar trabalhando para conseguir pagar as contas e conseguir, né, às vezes se alimentar, né? Enfim, nesses lugares, né, é mais comum a gente ter a expressão da arte, mas mesmo assim existem, né, censores e bloqueios pessoais em todos os lugares, né? Então, e não é diferente na nossa realidade, inclusive aqui na nossa realidade, mas eu acredito sim que aqui em países como o Brasil, onde a maioria das pessoas ainda estão preocupadas em conseguir sustentar e conseguir colocar, né, a comida no prato, digamos assim, ou pagar as contas, pagar os boletos, pagar o aluguel, a gente aprende, a gente vive, a gente cresce numa sociedade em que a arte não é valorizada, em que a arte não dá dinheiro, em que a arte não sustenta, e a gente acaba, nós todos crescemos como pessoas bloqueadas, frustradas, né, por não poder manifestar a nossa verdadeira essência. E muitas vezes o que a gente gosta de fazer é escrever, né? E a gente tem esse desejo, ou até mesmo, nem tanto por isso, mas por outras razões a gente acaba bloqueando a nossa escrita, né? Então, porque quando a gente começou a escrever, alguém foi lá e falou que a gente não era bom, que aquilo não era pra gente, ou porque a gente se compara com outras pessoas achando que, nossa, quem sou eu perto da fulana, do beltrano, do ciclano, que escreve super bem, né? A gente se acha inferior de repente, a gente se sente seguro e a gente vive. Só que o que acontece? Todos nós, né, cada um tem o seu sonho. E se você tá aqui nesse canal, muito provavelmente o seu sonho envolve a escrita, envolve realizar um projeto de escrita, seja um projeto pessoal, um projeto profissional, né? Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão querendo escrever os seus livros no âmbito profissional mesmo, né? A gente está aqui falando de questão de renda, né? De conseguir pagar contas e boletos, né? Às vezes a escrita do livro ela está atrelada a um desejo profissional de construir uma autoridade, de conseguir inclusive mais
pessoas, mais clientes, né, conseguir mais trabalho, muitas pessoas que são autônomas, profissionais liberais, especialistas, né, elas acabam vivendo, né, de transmitir a sua sabedoria, de passar o seu conhecimento, ou de servir as pessoas, né, tanto por atendimentos pessoais, online, e a escrita de conteúdo hoje em dia está cada vez mais, é uma realidade cada vez mais presente na vida de todos os profissionais, né? E o livro, gente, ele é um conteúdo completamente aprofundado, que exige que a pessoa saiba muito do que ela está falando, né? Então, quando a gente escreve um livro, a gente acaba aprendendo até mais do que a gente faz, porque a gente percebe que a gente precisa aprofundar os conteúdos, né? Então, já é um tema que realmente eu já falei aqui em outros vídeos, né? O quanto que a escrita do livro faz com que a gente se torne aí mais confiante e crie essa autoridade. Já gravei um vídeo sobre esse assunto. Mas realmente, não só na área profissional, mas como na área pessoal, muitas pessoas têm o desejo de contar a própria história, né, de compartilhar o que aprendeu com outras pessoas, o que viveu, né, enfim, eu falo aqui da área de não ficção, mas tem também os autores e escritores que trabalham com ficção, né, que também tem esse desejo de manifestar realmente o seu desejo pela escrita. E a gente acaba bloqueando tudo isso por conta de fatores externos a nós, né? Que nós vamos aprendendo desde crianças, desde quando a gente foi para a escola. Muitas vezes a gente queria poder escrever e viver mais, né? Usando a nossa criatividade, a gente foi sendo podado, ou até mesmo por professores, por os nossos pais, pela sociedade, falando que não, você tem que fazer outra coisa. E a gente acaba crescendo achando que aquilo não é para nós, né? E por que a autora, né, ela tem uma frase muito bacana no livro que ela diz assim: é muito mais difícil e doloroso ser um artista bloqueado do que praticar a arte, né? Então eu adaptei, né, e trouxe para a parte da escrita, que é muito mais difícil e doloroso então ser um escritor bloqueado do que praticar a escrita, né? Por quê, gente? Quando a gente começa a desbloquear, quando a gente começa a se permitir, a entender por que a gente não escreve, o que está nos impedindo, a gente identifica esses fatores e começa a praticar, a gente percebe como que no fundo, obviamente, é muito mais gostoso, é muito mais fácil fazer aquilo que a gente quer do que viver, né, do que viver travado e viver bloqueando um desejo interno nosso, né? Então, óbvio, é muito mais tranquilo, né, a gente fazer aquilo que a gente tem vontade do que se bloquear e não fazer, do que não se permitir fazer aquilo que a gente quer. Então é tudo uma questão de se permitir, né? E como que a gente faz para se permitir ser um escritor e viver a escrita? Primeiro, identificando por que a gente não está escrevendo, né? Então, às vezes a gente não está escrevendo por diversos fatores, né? Porque desculpas existem várias, né? Não tenho tempo para escrever, a minha vida é muito corrida, não tenho dom para escrever, não tenho habilidade para escrever, eu não sou bom com as palavras, eu não sei organizar as ideias, quando eu sento para escrever, meu texto fica uma bagunça, fica chato, logo eu paro, né? Então, todas essas justificativas, elas podem ser um fator aí inicial, né? Mas no fundo, a gente só está procrastinando, a gente só está querendo trazer aí uma justificativa para aquilo que a gente tá, né, que a gente deseja muito e que a gente não faz, porque aquilo que a gente realmente quer, a gente encontra um tempo, né? Então, por exemplo, neste livro O Caminho do Artista, ela traz aí algumas etapas, né, que ajuda a gente a identificar, pra gente entender assim, primeiro, de onde que vem o nosso bloqueio? Será que tinha pessoas no nosso passado que diziam pra gente que a gente não era bom? Será que existiam pessoas será que até hoje na nossa vida tem pessoas que às vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer para poder estar com outras pessoas e agradar outras pessoas e fazer o que as outras pessoas querem? Pra gente falar, a gente não tem tempo. Às vezes vamos pegar um exemplo de uma pessoa que tem filhos, que trabalha fora, que tem que cuidar da casa, então essa pessoa não tem tempo. Mas será que não tem como ela reservar uma meia horinha, né, de repente da sua semana, uma horinha da sua semana, né? No livro, essa autora, ela vai mais além, ela recomenda meia hora todos os dias de manhã, né? Mas enfim, será que a gente não consegue encaixar em algum momento, assim como a gente encaixa de repente a ida ao cabeleireiro, que a gente encaixa, né, um outro passeio com a família, será que a gente não consegue abrir mão de algumas coisas para colocar aquilo que a gente realmente sonha? Porque se a gente vive sempre frustrado e com essa dor, é porque realmente tem algo que a gente quer fazer, que a gente quer manifestar, que é muito importante para nós.
né? E viver com essa frustração realmente é muito difícil, assim. Então, se você é um profissional que tem uma agenda muito cheia, mas se escrever o seu livro é algo que está sempre voltando, é sempre uma cobrança, é sempre algo que está vindo, é porque isso é muito importante para você, né? E você está deixando de fazer uma coisa que você realmente quer. Então, gente, primeiro é uma questão de identificar o que está acontecendo que você não está colocando esse sonho em prática. Né? Então, assim, se é a falta de tempo, será que você não consegue fazer um planejamento para se organizar, para poder realizar? Assim como a gente se organiza de repente para ir para fazer uma ginástica na semana, porque a gente está precisando ter o corpo mais em forma, porque a gente está sentindo dor, alguma coisa assim, porque fazer ginástica faz bem, a gente acaba se organizando e coloca, né? Ou um curso novo que a gente quer fazer, né? Ou alguma mudança na nossa vida. Para tudo, a gente tem que abrir uma exceção, né? A gente não vai ter o melhor dos mundos, né? Já existe aquela sabedoria que para cada escolha é uma renúncia, né? Então a gente realmente, para fazer alguma coisa, a gente tem que abrir mão de fazer outra. Então a gente tem que identificar, né? Se a escrita realmente é algo importante para nós, do que a gente vai abrir mão para poder encaixar ela. Não tem segredo, né? Então, agora, o mais, assim, o grande exercício que eu tenho para propor neste vídeo é esse, né? Por que é mais fácil escrever do que não escrever, né? Porque a gente fica falando que escrever é difícil, que a gente não tem tempo, a gente fica dando um monte de desculpas e a gente vive frustrado. Então, não seria mais fácil a gente identificar essas desculpas, o que a gente está achando que nos impede de escrever, e ir atrás de resolver isso e começar a escrever e perceber o quão bom que é escrever e ter isso resolvido, como que seria tão mais fácil, como seria tão melhor a nossa vida, né? Para aquelas pessoas que realmente têm, assim, esse desejo de praticar a escrita como algo da sua manifestação artística, né? Porque realmente existem muitas maneiras da gente se expressar no mundo, realmente viver essa manifestação é maravilhoso, é muito gostoso, a gente se sente preenchida, a gente sente que a gente está sendo criativos, que a gente está manifestando aquilo que a gente veio para fazer, né? Então, é um caminho, né, que a gente tem que percorrer, que a gente tem que identificar o que está fazendo com que a gente não manifeste aquilo que a gente realmente veio para manifestar, né? Aquilo que a gente realmente tem vontade de fazer, né? É igual aquela pessoa que vive querendo, né, por muito tempo, eu, por exemplo, uma história pessoal, eu gosto de pintar, né? Eu sou jornalista, trabalhei sempre com a escrita, sempre fui profissional da escrita, desde que eu fiz a faculdade, né? Então isso era uma coisa que para mim era visto como um trabalho. Também eu tive que fazer uma transição, né? Porque eu trabalhei 10 anos na imprensa e quando eu comecei a trabalhar com a escrita literária, eu também tive que fazer uma transição para aprender a ser mais suave com as palavras, a usar a minha criatividade, né? Porque o trabalho de escrita do jornalista, às vezes ele é muito duro, a gente tem que ser muito objetivo quando a gente trabalha nas redações, quando a gente escreve notícias, a gente não é criativo necessariamente, né? E eu tive que aprender também, ainda estou aprendendo, né? Sigo eternamente um aprendiz da escrita, cada vez eu sinto que eu vou melhorando, né? Eu tô agora no meu processo, por exemplo, de escrita do meu segundo livro e tá sendo também tão desafiador para mim quanto é desafiador para todos nós escrever, porque eu também tô tendo que lidar, né, com barreiras, tô tendo que me investigar, tô tendo que descobrir como que eu vou melhorando a escrita, como que eu posso tornar essa escrita mais atrativa, continuo fazendo cursos, então a vida é um eterno aprendizado, a gente nunca vai estar completamente pronto, né? A gente sempre vai ter como evoluir, como melhorar. De qualquer forma, apesar de trabalhar com a escrita, teve uma época da minha vida que eu era frustrada na pintura, porque eu achava que eu tinha que pintar, que eu gostava de pintar, porque quando criança eu pintava e depois eu tinha parado. Era um hobby que eu queria manifestar na minha vida e eu vivi muito tempo frustrada com isso. E eu também me dava muitas desculpas. Ah, não tenho tempo, tenho que fazer um curso, nossa, mas para começar a pintar eu vou ter que parar de fazer alguma outra coisa. Até que, durante a pandemia, eu resolvi de uma vez por todas, né, começar a praticar a pintura. E aí eu fiz um curso, né, aos poucos eu fui destravando e foi maravilhoso porque eu liberei isso de mim. Eu descobri que, nossa, tá bom então, se eu quiser pintar eu posso sentar lá e pintar, né, é uma coisa que tá disponível para mim. E aí eu parei, era muito mais fácil realmente começar a pintar do que viver com a dor de quem não pinta, de quem não pratica uma coisa que tá dentro de mim querendo sair, né. Então foi muito mais tranquilo quando eu comecei, porque eu até inclusive agora virou uma coisa mais leve. Quando eu tenho vontade de comer pro hobby, né, no meu caso eu não quero ser uma pintora profissional, uma artista, né, plástica, nada disso,
tá tranquilo. Quando eu fiz o curso, depois eu acabei parando, e quando eu quiser praticar novamente, eu sei que tá lá o pincel, tá lá as tintas, eu posso brincar um pouquinho quando eu tiver vontade, né? Mas não é mais aquela dor, então foi muito mais fácil colocar isso pra fora, mas eu tive que encarar, tive que entender o que tava me bloqueando realmente no meu caso. É porque eu achava que eu não tinha tempo, e aí eu acabei encaixando esse tempo na minha vida, esse tempo apareceu, abri mão de fazer algumas outras coisas, mas foi maravilhoso porque hoje eu não tenho mais essa frustração, né? Então, neste vídeo, o que eu faço é realmente um convite, né, para você identificar dentro de si o que pode estar te bloqueando a não manifestar a escritora ou o escritor que existe dentro de você. Se é a falta de tempo, então fazer com que isso seja em achar um tempo, porque a gente acha tempo para tudo que é muito importante para nós, então realmente, ou até colocar um cronograma, olha, agora realmente eu tô numa fase muito difícil, mas aí você vive tranquilo, né, com esse cronograma, você pega e entende, tá, nos próximos 6 meses vai ser impossível, porque realmente eu tenho isso que eu já tinha colocado como prioridade, que já era muito importante pra mim, porque tal coisa aconteceu na minha vida. Porém, a partir de tal mês eu sei que eu vou olhar pra isso. E aí você vive tranquilo esses meses, não vai viver com essa dor, não vai carregar essa frustração, sabendo que, né, daqui a tanto tempo você vai olhar pra essa coisa que você quer muito fazer, que é a escrita. Se for pessoal, se você acha que você até tem tempo, mas você não escreve muito bem, você tem que pensar por que você acha que você não escreve muito bem. Se você tem vontade de fazer isso, se outras pessoas que também têm vontade escrevem e conseguem escrever, por que você não vai conseguir? Né? Será que falta aí encarar uma zona de conforto que você está se colocando, de que você não está querendo encarar a folha em branco, procurar ajuda, procurar, né, pessoas que possam te ajudar a destravar essa escrita, né? Como eu falei, a gente tem consultorias aqui fazendo uma propaganda, né? Na Vidaria Livres eu faço consultorias com pessoas que sentem tão travadas, né, na escrita de não ficção. O que você acha que você não está fazendo muito bem, que você poderia... Por que você acha que... Será que você no passado foi muito criticado e agora você acha que você não faz bem e você não faz mais? Porque escrever, gente, assim como qualquer outra coisa, como cozinhar, como pintar, como fazer esportes, é para todo mundo. Todos os seres humanos nasceram com essas habilidades. A gente gosta de algumas a gente desenvolve, outras não, mas é para todos. Todo mundo um dia foi lá e começou a desenvolver mais e foi ficando bom numa coisa. É assim que as pessoas ficam boas, né? Não é porque elas nascem sabendo. Então, de repente, começar a ler mais, começar a pegar a criatividade, instigar a sua criatividade, né? Fazendo textos curtos, né? Então, são várias maneiras, né? Existe uma técnica muito comum que é simplesmente pegar uma folha de papel, né? E colocar um cronômetro, né? De 10 minutos que seja, eu sugiro meia hora, mas se você tiver 10 minutos que seja, começar a escrever que vê à mente, assim, um texto que vê à mente, deixar soltar para você ver como que realmente auxilia muito, ajuda muito a gente, né? Eu, inclusive, vou gravar um vídeo sobre escrita à mão. Vou colocar aqui no canal, acho que vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar, então fica de olho, porque eu vou falar sobre essa técnica da escrita à mão, que, né, nesse livro ela realmente também recomenda, e eu já tinha utilizado em algumas oficinas de escrita criativa e de treinar a escrita, né, e realmente ajuda muito a escrita à mão. Então, gente, são várias técnicas que a gente pode fazer, né, participar de um grupo de escrita, encontrar pessoas, né, confiáveis para ir trocando aos poucos, né, e é isso, e se jogar nesse desejo. É muito mais fácil. Quando você começa e vai se bloqueando, você percebe como é muito melhor viver, né, realizando aquilo que você tem vontade do que com a frustração de não estar fazendo, né? Então esse que é o objetivo do vídeo. Espero que eu tenha ajudado a você, né, a realmente ir atrás do seu desejo, né, correr atrás do que você tem vontade de fazer. Se você puder, então, curtir o vídeo, se você gostou, agradeço muito, vai ajudar muito o canal, né? Comentar aqui, como eu já falei, seguir a gente lá no Instagram. Fico muito feliz e ajuda outras pessoas também a terem acesso a esse conteúdo e a outros escritores, escritoras, né, se permitirem aí viver da sua arte, porque se a gente tiver um mundo com mais pessoas fazendo aquilo que a gente gosta, um mundo com pessoas contentes e realizadas, tenho certeza que grande parte dos nossos problemas estarão resolvidos, inclusive no campo da arte. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.